Oi, gente, Jonas aqui. Vim conversar com vocês sobre mais um trecho legal, importante, sobre o Evangelho de João e algumas lições que a gente pode tirar dele. O Evangelho de João, no capítulo 6, tem 70 versículos, então acontece muita coisa legal ali, muitos detalhes que eu não vou abordar aqui, mas é muito interessante para a sua fé, para o seu desenvolvimento pessoal, que você leia com atenção, marque ali alguns pontos importantes, porque eu vou falar agora, né? No capítulo 6 nós temos pelo menos três coisas, momentos importantes, que é a primeira multiplicação de pães, a Jesus andando sobre as águas, fala também sobre fé, né? A multiplicação de pães, sobre partilha, essas coisas, comunidade, e milagres de Jesus também. E agora nós vamos ver um momento em que Jesus tem uma crise com aqueles que estavam seguindo ele. O que acontece quando o alimento exige o vínculo? Para a gente chegar lá, eu quero contar uma história de quando a minha esposa, né, quando estava grávida da nossa filha tem 3 anos, ela queria muito, durante a gravidez, sonhava amamentar a nossa filha e ter essa experiência, esse contato com a criança que ia sair do ventre dela. Desde a gravidez, o corpo da mãe ele se transforma para essa função. Durante a gestação, os hormônios preparam os seios para produzir o leite. Após o parto, a criança está ali pronta para ser amamentada, para ter esse contato com a mãe. No caso da minha esposa, né, após o parto, eu estava ali do lado dela, tiraram a nenê de dentro da minha esposa, e depois tem aquela cena da limpeza, depois a enfermeira ali, fonoaudióloga, coloca a neném para fazer a primeira cena, né, primeiro momento de amamentação. É um momento muito importante, que ali você vai definir se a criança já vai sair amamentada, né, já vai ter um primeiro momento de amamentação, ou se o pai vai ter que comprar, né, algum leite especial, ou se a gente vai ter que correr atrás de alguém que consiga, né, amamentar, para ter uma doação de leite. A questão é, esse primeiro momento é muito importante, né, essa amamentação inicial. Esse gesto ele ativa a liberação de hormônios como a prolactina, a oxitocina, além de ser esse primeiro superalimento tão importante na primeira hora de vida. Esse leite, né, que é feito do sangue da mãe, ele desce ali e é oferecido para bebê que recebe com fome, com necessidade, com esse instinto. O leite materno é o sangue transformado em vida líquida. Esse processo não é apenas biológico, mas ele também é relacional, simbólico, tem muita pesquisa ali envolvida, que você pode encontrar na internet sobre esse contato, né, do afeto, do olhar da mãe para a criança, o quanto que o corpo da mãe se dá e se oferece em vínculo de dependência. A mãe e a filha, antes unidas ali pelo cordão umbilical, agora são ligadas pelo peito, pelo alimento, pelo sangue. Essa entrega é uma doação, é um amor sacrificial. E Jesus também oferece algo que é físico, mas também é incompreensível. Ele diz lá, João 6,54, quem come e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Isso para eles foi um absurdo. Como assim a gente vai comer do seu sangue? Agora a gente queria pão, né? Queria esse pão da vida, esse pão que desce dos céus, esse pão que você fez aí multiplicar. Jesus fala, quem come e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E o que é então esse banquete que Jesus oferece, se não um banquete de sangue? Jesus não oferece algo que o corpo simplesmente consome, ele oferece algo que exige entrega, exige vínculo e também independência. Sua carne, seu sangue não são metáforas distantes. Esse alimento visceral e necessário, é isso que eles são. Jesus ele se dá, assim como a mãe se dá ao filho, de forma plena, sem reservas. Mas e quando esse alimento ofende? Jesus ele faz uma proposta radical, difícil de engolir. Comer a sua carne, beber o seu sangue. Isso não é nada fácil de digerir. Já quis comer a carne de alguém, beber o sangue de alguém, né? A gente não é canibal nem vampiro. Jesus ele dá a fé, né? O alimento da fé em Cristo como o leite materno. A parte dele, né? É parte de quem ele é e nos torna parte de quem nós somos. O escândalo aqui, ele está no corpo, a ênfase que Jesus coloca o corpo no centro da fé, o seu corpo, um corpo real, que sangra, que sofre, que se entrega. Isso desestabiliza as práticas religiosas de pureza, de lavar as mãos tantas vezes, de lavar os pés, de lavar
né, toda a parte do corpo, afasta, né, também aquela questão do dualismo que surgiu durante algum tempo, em que a carne ela é depreciada e aquilo que é etéreo é que é o sagrado, a carne é o pecado e o que é etéreo, né, a alma, isso sim é quem nós devemos buscar, é quem nós devemos fortalecer. Jesus ele quebra essa dualidade também e nos mostra, né, sobre essa carne, essa vulnerabilidade, esse sofrimento. Existe uma frase muito interessante sobre isso que diz que nada é mais revolucionário do que alguém que oferece o seu corpo como mesa. Isso também, né, vai conversar com uma frase de um trecho de uma música do Jota Quest que eu gosto também, que acho que era aquilo que os discípulos estavam pensando, diz assim, o que eu também não entendo, é isso que me faz querer voltar. Esse trecho ele mostra um pouco, né, pode nos fazer esse paralelo com o que os discípulos poderiam estar pensando. Eles não entenderam nada, talvez não entenderam completamente o que Jesus quis dizer nessa sua oferta, sua carne, seu sangue. Que é isso, que nos atrai, que nos chama a permanecer. Assim como Pedro, né, lá em João 6:68, vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? É a mesma coisa que tem uma verdade ali. Está trazendo uma coisa visceral, que os atrai de volta. Senhor, para onde é que eu vou? Só você tem as palavras de vida eterna. Esse vínculo que Pedro já percebeu, Pedro entendeu que ele não pode mais voltar para trás. É isso que ele tanto precisava, que ele tanto queria. Mas ainda assim, muitos deixaram de seguir Jesus. E a proposta de Jesus, ela elimina as outras mediações. Não há mais intermediários entre Deus e o homem. Não tem mais rituais de pureza, castas sacerdotais, só existe a carne e o sangue e o corpo. Isso é demais para muitos. Ainda que pareça simples, né? É demais para muitos. Para os discípulos, o escândalo não está no que ele diz, mas no que ele exige. Ele pede uma fé encarnada, uma fé visceral que destrói privilégios e estruturas. E a atenção dos discípulos é essa. Segui-lo é arriscado, mas não segui-lo significa perder a vida. Percebendo o dilema, Jesus truca aqueles que o seguiam. Vão vocês também. Vocês acham difícil o que eu estou falando? Vai vocês também, segue eles, ô cambada. Mas Pedro ali, né, ele faz esse outro diálogo, né? Como é que nós podemos ir? Nós somos o que nós podemos ser. Mais que isso, não dá para ser. Esse trecho, né, da música ali do Engenheiros do Havaí, ele nos ajuda a entender um pouco sobre como isso ressoou no dilema dos discípulos, né? Como é que nós podemos ser algo mais, algo além do que nós somos. Seguir Jesus é se tornar aquilo que ele propõe, um corpo oferecido, uma fé que exige sacrifício, mas que vai além da superficialidade das religiões institucionais. Não podemos ser mais do que aquilo que ele nos chama para ser. Isso exige uma entrega completa. É um chamado a transcender as nossas limitações e viver uma fé visceral, encarnada, que vai além das compreensões, né, racionais, os desafios que as estruturas e os privilégios já estabelecidos. E para quem nós poderíamos ir? Para quem iremos nós? Essa é a resposta de Pedro, né? Não é racional, mas é existencial. Ele reconhece que a verdadeira vida não está no alimento fácil, não é uma coisa fácil de digerir, mas no corpo partido de Cristo. É a fé que Jesus propõe, não é catequética, não é uma questão assim compreendida apenas intelectualmente, mas algo que exige um compromisso corporal, existencial. Da mesma forma como a amamentação não é simples, a fé também não é simples. Ela vem de dentro, do corpo, do sangue, da dor, da vulnerabilidade. É quem nós somos, é onde nós estamos, o que nós sentimos. E citando do Jota Quest de novo, né, essa nossa liberdade é o que nos prende. É a liberdade de Cristo e em Cristo, que é uma liberdade encarnada, que não se entrega facilmente, mas que se faz presente mesmo na dor. Bem, voltando à nossa ideia da amamentação, o leite materno, que é para muitos uma imagem de repulsa, desconforto, tampa isso daí, senhora. Né? Alguns não gostam de ver, outros querem que a mulher saia do ambiente. Né? Na verdade, é memória, é história e é ressurreição.
Em alguns momentos custa, dói, machuca, às vezes o bebê vai morder, às vezes vai criar uma fissura ali na mama da mãe, mas mesmo assim ela passa por tudo isso, a mamãe passa por tudo isso porque ela ama aquela pessoinha que está ali no seu colo. Ela amava ainda quando sentia os chutes dentro do útero. É o corpo que se doa, que alimenta e sustenta. E quem consegue digerir a carne de Cristo também digere essa memória da sua dor, mas também na sua vida a ressurreição. E assim também o banquete de Jesus. Quem se alimenta dele não come apenas dor, mas também vida, justiça e redenção. Pedro é como quem diz: eu estou perdido, não consigo mais, não sei voltar para casa. A fé que Jesus propõe não é fácil de engolir, mas é a única que nos leva de volta para casa. A criança, ao amamentar, ela não apenas se enche de leite, mas também se enche da sua mãe. Ela ouve a sua voz, sente a respiração e, mais que tudo, ela percebe o pulsar do coração da mamãe. Existe uma conexão profunda que transcende o simples ato de amamentação. É um vínculo visceral, uma troca que envolve todo o ser da criança e da sua mãe. Da mesma forma, o alimento de Cristo vai além de simplesmente preencher as nossas barrigas com o trigo do pão. Trata-se de encher as nossas vidas com Cristo e de nos alimentarmos com a sua carne e sangue para sermos transformados de dentro para fora. Esse alimento não apenas nutre o nosso corpo, mas reformula o nosso intelecto, os nossos sentimentos e principalmente as nossas ações. Assim como a criança é moldada pela presença da mãe, somos moldados pela presença de Cristo, cuja entrega radical e visceral nos chama para uma transformação profunda. Não se trata de um alimento passageiro, mas de um banquete que nos leva à vida verdadeira e à conversão completa, à nossa essência.